Aleluia! Estamos começando mais uma live, mandando alguns aviãozinhos aqui. Glória a Deus, boa noite para todos os irmãos. Graça e paz. Mais uma live de escatologia. Deixa eu mandar aqui alguns aviões para avisar algumas pessoas. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma live de escatologia. Glória a Deus. Deixa eu mandar alguns aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem for entrando, por favor, vai mandando aí os aviãozinhos aí para mais pessoas. Amém. Glória a Deus. Amém. Dona Belia, Patrícia, boa noite. Amém. Tá aqui a câmera. Caiu, voltou. Isso acontece porque é ao vivo. Amém, pessoal, boa noite. Aí vai avisando aí pro pessoal, todas as pessoas. Glória a Deus, amém. Aleluia, mais uma live de escatologia. Amém. Então, o tema de hoje é o que é o espírito do anticristo, né? Algumas pessoas se perguntam o que seria exatamente o espírito do anticristo, e a gente vai falar não só sobre o que é o espírito, mas se ele age, o que é que o detém, como é que ele opera, não é verdade? Porque há uma certa confusão a respeito disso. Alguns confundem o espírito do anticristo com o próprio anticristo, e alguns pensam também que não há nada com relação à operação do espírito do anticristo. Isso não é verdade. Biblicamente ele está operando sim, mas vamos esperar mais algumas pessoas. Só temos até o momento 3 pessoas, né, aqui. Amém. Vamos. Aleluia. Vamos mandar alguns aviãozinhos aqui. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Então, 3 pessoas, vamos assim mesmo, vamos começar assim. Então, o espírito do anticristo, o que é que ele é, né? O que seria exatamente a atuação do espírito do anticristo, o que é que ele é, o que é que significa, qual a relação do espírito do anticristo com o próprio anticristo, né? E isso é que nós vamos falar hoje. Então, podemos começar já dizendo o seguinte: o que é que o espírito do anticristo é? O espírito do anticristo, como diz a Bíblia, é a operação do engano, da mentira de Satanás, né? E da mesma forma que o anticristo agirá, o espírito do anticristo age também. Mas é bom que se diga, não da mesma forma, mas não do mesmo grau, né? Por quê? Porque o espírito do anticristo é uma influência maligna, né? O espírito que há no mundo. E o anticristo não, é uma pessoa que profeticamente vai se revelar, e como nós temos dito aqui, o anticristo vai se manifestar e vai ser revelado apenas no período da grande tribulação, tá? Então, é isso o que é o espírito do anticristo, é uma atuação demoníaca, né, sobre o mundo. E quem é que detém o anticristo? Tá? Isso é uma outra questão também, que algumas pessoas creem de um jeito, outras pessoas creem de outro. Há alguns que creem que quem detém o espírito do anticristo é uma instituição. Alguns acreditam que quem detém o espírito do anticristo é o Espírito Santo. E outros creem que quem detém o espírito do anticristo é a igreja. Bom, vamos ao texto que fala sobre isso, que é de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, né? No versículo 6, Paulo diz aos Tessalonicenses: e agora sabeis o que o detém,
para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O versículo 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Bom, para a gente ter uma ideia de quem é que detém, né, algumas pessoas colocam como sendo a igreja, né? A palavra igreja no original é eclésia, então a palavra feminina, tá? Mas no original do grego, a palavra da detenção não está no feminino. Existe um primeiro trecho que está no neutro e o segundo está no masculino, dando a entender que com certeza é algo masculino e não feminino. Então, no versículo 6, quando diz assim: e agora sabeis o que o detém, o gênero é neutro. Então, poderíamos dizer: agora sabeis aquilo que o detém, ou que é um gênero neutro, né? Mas na segunda parte, que é o versículo 7, quando diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarde somente que seja afastado aquele que o agora o detém. Aqui está no masculino. Aquilo tem uma coisa que tem algo que está detendo o espírito do anticristo. Então, com certeza, não é a igreja, tá, pessoal? Porque a igreja não detém. A igreja é a habitação do Espírito Santo. Então, se é um gênero aqui masculino, claramente está falando da pessoa do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo detém. Agora, veja bem, com efeito é por causa da presença da igreja. Então, a presença da igreja no mundo, antes do arrebatamento, tem esse efeito detentor, não porque seja a igreja que detém o anticristo, mas sim o Espírito Santo que detém o anticristo, tá? Então, quem detém o anticristo? Estamos falando aqui primeiramente do anticristo. Perdoa que eu pulei aqui, né? Estamos falando do espírito do anticristo, agora eu já estou falando do anticristo, tá? Então, precisa fazer essa distinção entre o espírito do anticristo e o anticristo. São duas coisas diferentes. Aqui estamos falando sobre o anticristo. Quem detém o anticristo é o Espírito Santo através da presença da igreja, tá? Vamos falar então sobre o anticristo para ficar clara a diferença. O anticristo é chamado por Paulo, né, de o homem da iniquidade, o filho da perdição e o iníquo. Então, claramente uma pessoa. Em Apocalipse ele é chamado de a besta, tá? Então Paulo chama de um homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2,3, quando diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Claramente é uma pessoa. Em 2 Tessalonicenses 2,3, foi o que eu citei, no 2,8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então ele é chamado de filho da perdição e o iníquo, né, é uma pessoa. Apocalipse chama ele de besta, está lá em Apocalipse 11,7, Apocalipse 13,1, Apocalipse 14,9, Apocalipse 15,2, no 16,2 e no 17,3 e no 13, versículo 13 também, no Apocalipse 19,20, que está escrito: mas a besta foi aprisionar e com ela o falso profeta. O anticristo é uma pessoa, que é chamado de a primeira besta, e o falso profeta é uma pessoa também e é chamado de a segunda besta, tá? Em Apocalipse 20:10 também cita sobre essa besta. Então, claramente é uma pessoa. O anticristo é uma pessoa, é um homem usado por demônios, né? Ele é totalmente influenciado por próprio Satanás. Então é um homem, e esse homem vai surgir somente no período da grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada, tá? Mas aí, então, qual é a diferença, então, do anticristo para o espírito do anticristo? Bom, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7,
Paulo diz assim: com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda tão somente que seja afastado aquele que o detém. Então ele está falando aqui que esse mistério da iniquidade, ou o espírito do anticristo, já opera. Em 1 João, que é o que fala mais sobre a pessoa do anticristo, né? Ele diz assim: e todo espírito que não confessa, melhor dizendo, deixa eu dizer, 1 João 4:3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo. Então, é interessante esse versículo, porque ele fala que tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ele não está falando algo contraditório. O que ele está querendo dizer é que o espírito do próprio anticristo, do homem que virá, ou seja, a influência que age sobre o homem que virá, já está operando e já existe. Isso naquela época, há 2000 anos atrás, né? E João fala como é que ele opera. Então é aqui que entra a confusão para algumas pessoas, né? Algumas pessoas às vezes pensam assim: não, o espírito do anticristo é só uma coisa, não é outra coisa não. Vou explicar por quê. Porque aqui em 1 João capítulo 2, versículo 18, João diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então ele diz que muitos anticristos têm surgido. Mas aí no 19 ele diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Isso nos mostra o quê? Que os muitos anticristos que João está citando saíram de dentro da igreja, tá? E no versículo 22 ele diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E a gente vai vendo também, juntamente com essa mesma carta de 1 João, no capítulo 4, que o que João está falando aqui é de ensinos enganadores, né, de heresias e de falsos profetas que saíram de dentro da igreja e começaram a falar essas heresias. Em 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 6, João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Guarda bem essa relação, que está em vós, que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então ele está falando aqui sobre o espírito do erro, o espírito do anticristo, e o que é que esse espírito do anticristo e o espírito do erro estavam fazendo já naquela época. Por que eu digo naquela época? Porque ele dá aqui vamos dizer assim, um termômetro, ou algo que revela de quem é que ele está falando. Ele está falando aqui dos gnósticos, que era uma seita herética que surgiu no início do cristianismo e teve seu ápice, o ápice da seita gnóstica no segundo século, lá pelo ano 200 e alguma coisa. Pois bem, havia essa heresia gnóstica que estava brotando no seio da igreja, e eles pregavam que Jesus era uma espécie de espírito, uma espécie de fantasma. Eles pregavam que Jesus não tinha vindo em carne. Então quando João diz assim, olha, nisto, versículo 2, nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E no 3 ele disse: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Ele está citando aqui que a atuação do espírito do anticristo estava presente na igreja primitiva, já naquela época, trazendo seitas e heresias, tá? E essa heresia gnóstica era a principal seita daquela época. E eles citavam que Jesus Cristo não tinha vindo em carne. Então presta atenção nisso, porque aqui vai cair por terra um argumento que alguns citam, né? Alguns citam, por exemplo, que como João está falando sobre heresias e seitas heréticas, então alguns argumentam que o espírito do anticristo só traz isso.
só traz seitas heréticas, né, e enganos. Mas é preciso entender que João fala aqui que essas pessoas que são hereges e que faziam parte daquela época da seita dos gnósticos, eles eram do mundo. E ele faz uma separação bem clara, dizendo que esse espírito do erro, esse espírito do anticristo, na verdade é o espírito que age no mundo. É por isso que ele chama de anticristo, ou seja, espírito contrário a Jesus, espírito maligno, né, demônios que não aceitam Jesus como Senhor, que não aceitam também, no caso dos gnósticos, a presença em carne dele. Então, o que isso nos mostra? Bom, se João estava dizendo, e Paulo também disse, que esse espírito do anticristo, essa operação, esse engano ou mistério da iniquidade, Paulo chama de mistério da iniquidade, e João fala do espírito do anticristo. Se já estava em operação naquela época, né, então ele está agindo até hoje, está operando até hoje. Mas engana-se quem pensa que o espírito do anticristo traz apenas, embora seja a mensagem mais forte, a atuação mais forte, a mensagem do engano e das heresias. Por quê? Porque ele é o espírito que há no mundo, né? E assim como o anticristo opera, ele opera, né? Só que há uma diferença entre a forma e o grau. Em forma, ou seja, da mesma forma, o espírito do anticristo age, naquela época agia e ainda está agindo hoje. Mas em grau é diferente, né? Porque há um grau de potência nessa atuação que somente o anticristo em pessoa vai agir, porque ele estará livre, completamente solto, né? Completamente solto, porque aquele que o detém será afastado. Então é bom que se entenda isso, porque quando a gente fala sobre afastamento, é por isso que alguns sustentam que é a igreja, porque a igreja será arrebatada. Mas, irmãos, é preciso entender que o ministério do Espírito Santo com a igreja presente é diferente do ministério do Espírito Santo com a igreja ausente. A igreja é a noiva de Cristo. Então, o Espírito Santo foi enviado como consolador da igreja. O Espírito, não do consolador do mundo, mas consolador da igreja. O Espírito Santo é o guarda-costas da igreja. O Espírito Santo é aquele que distribui os dons, né? Os dons são do Espírito Santo. O Espírito Santo está junto com a igreja. O Espírito Santo é o Paracletos, ou seja, um igual a Jesus, ou um com Jesus, que está aqui no nosso meio. E alguns sustentam que quando fala do afastamento, a igreja vai embora, então só existem duas explicações para eles. Ou o Espírito Santo vai embora junto com a igreja, o que não é corretamente, biblicamente. Por quê? Porque durante a grande tribulação nós vemos que haverão santos, pessoas que vão se converter, e a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então não é possível que o Espírito Santo vá embora. Assim também, eles argumentam, então quem está sendo afastado é a igreja e é ela quem detém, mas esse é o engano. A igreja ela vai ser arrebatada e o Espírito Santo, no seu ministério detentor do anticristo, vai ser afastado desse ministério, porque o Espírito Santo detém o anticristo por causa da presença da igreja. Vocês entenderam? Não é a igreja que detém o anticristo, é o Espírito Santo que detém, porque ele foi chamado como Paracletos, para estar junto da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo continua, porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele vai voltar a agir como ele agia no Velho Testamento, de uma forma dispensacional, não protegendo a noiva, mas apenas convencendo do pecado aqueles que estarão aqui. Vocês entenderam? Isso é muito importante para que a pessoa entenda o que é isso, qual é a diferença do espírito do anticristo para o anticristo. Outra coisa, como eu estava dizendo, se o espírito do anticristo opera, o que é que ele faz? Bom, nós não sabemos, né? Grande parte da doutrina, vamos dizer assim, do espírito do anticristo é essa negação de Jesus como Cristo, né? E essa questão de não vir em carne era bem específico da questão dos gnósticos, tá? Dessa forma,
como o espírito do anticristo é o espírito que há no mundo, como em 1 João capítulo 4, né, versículos 3 em diante, diz assim: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, ou seja, o anticristo como pessoa vem e presentemente já está no mundo, ou seja, o espírito do anticristo já está no mundo. O homem chamado anticristo, ele está detido pelo Espírito Santo e só se manifestará na grande tribulação, mas o espírito do anticristo já opera. E ele diz no 4 em diante, olha só: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Veja, ele está fazendo uma separação. Há aquele que está dentro de nós e o que está no mundo. Quem está dentro de nós é Cristo. Quem está fora de nós é o anticristo, tá? Quem está no mundo, o que está no mundo é o anticristo, o espírito do anticristo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam do mundo, e o mundo os ouve. Então, veja, por que nós estamos tocando nesse ponto aqui? Porque o espírito do anticristo, que já está e opera ainda hoje, ele é o espírito que há no mundo. Logo, irmãos, toda doutrina, né, não só teológica, mas doutrina política, que é contrária aos ensinamentos de Cristo, é uma doutrina de inspiração do espírito do anticristo. Exemplo, a doutrina fascista de Hitler, que matou tantas pessoas, é uma doutrina anticristã, então era inspiração do espírito do anticristo. A doutrina marxista, que pregava que Deus era o ópio do povo, é uma doutrina de inspiração do espírito do anticristo. As diversas conspirações, conspiratas que existem por aí para matar, para trazer guerra, para perseguir os cristãos, todas essas conspirações e conspiratas e maquinações que houveram na história da humanidade para matar os cristãos, para perseguir os cristãos, para torturar os cristãos, para ir de encontro à doutrina cristã, de encontro aos princípios bíblicos, todos eles são de inspiração do espírito do anticristo. Por que eu estou dizendo isso tão enfaticamente? Porque alguns irmãos sustentam o seguinte: a atuação do espírito do anticristo está presente, amém, mas a atuação do espírito do anticristo é apenas trazendo heresias. E aí, quando se fala sobre essas conspirações, conspiratas, essas maquinações políticas de perseguição e tudo mais, ou como o marxismo, por exemplo, aí dizem: não, isso aí é só uma questão política, né? E uma operação de demônios. Mas, irmãos, o que são as operações de demônios? É a influência do espírito do anticristo, que temos ouvido que o anticristo virá e presentemente já está no nosso meio. É preciso explicar isso, porque alguns pegam esse texto de João e dizem assim: não, o espírito do anticristo ele age só doutrinariamente. Mas não é isso, irmão. Aqui está falando não só que ele prega, no caso do gnosticismo, sobre a questão de que Jesus não veio em carne, mas está dizendo que é o espírito que há no mundo. Então, se é o espírito que há no mundo, não é somente teológico. É o espírito que há no mundo, com tudo que há no mundo. Prostituição, mortandade, assassinato, perseguição, toda operação diabólica no mundo é, na verdade, a atuação do espírito do anticristo. Porque, veja bem, quando o anticristo vier, ele está dizendo que virá e já está em operação. Então é a mesma forma, não no mesmo grau, mas na mesma forma. O espírito do anticristo está presente e age na mesma forma que o anticristo, mas não no mesmo grau. Veja bem, quando o anticristo vier e se manifestar na grande tribulação, o que é que vai acontecer? Toda sorte de operação de demônios, com mortandade, com perseguição, com malignidade. Não é verdade? Ora, porque ele está solto. A pessoa chamada o anticristo está solto. E aí o espírito do anticristo está livre, em plena operação, porque agora tem um representante carnal chamado o anticristo, que é a primeira besta. Assim também a segunda besta, que é o falso profeta. Mas já que eles estão detidos pelo Espírito Santo por causa da presença da igreja, quem é que está operando? O espírito do anticristo, ou seja, a influência. De onde vocês acham que vem
por exemplo, essa doutrinação que está vindo aí, anticristã, né, onde até mesmo se prega coisas absurdas contra a família, contra Deus. De onde vocês acham que vem? Ora, muito claro, a Bíblia fala, por exemplo, sobre a marca da besta, que eu não vou entrar aqui, porque é algo que é passível de muitas discussões, não é verdade? Mas a Bíblia diz claramente que o número da besta é número de homem, e diz que é 666. Ora, nós vamos questionar o que é o 666, se é uma numerologia do nome das pessoas, que pode não ser nada disso, se é uma coisa, se é outra. Nós não vamos entrar nesse ponto, nós vamos entrar no ponto que realmente é comprovadamente bíblico, que é o quê? Ele diz que é um número de homem, e ele cita 666. Ora, claramente existe uma numerologia bíblica, claro, sim, existe, a Bíblia fala sobre isso em inúmeros lugares, senão não haveria necessidade de Deus ter colocado. Nós vemos, por exemplo, o número 3, tá? O que é o número 3? O número 3 é o Pai, Filho e Espírito Santo, e a tricotomia do homem, porque o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O número 4 fala da terra, porque são 4 estações, são 4 pontos cardeais. Né? Os 4 cantos da terra, tem uma passagem na Bíblia que diz vento que vem dos 4 cantos. Por que 4? Porque está falando sobre uma territórios. Então existe também o número 6, que na Bíblia fala que é o número de homem. O número 7 é o número da perfeição. Uma semana é formada por 7 dias, e muitas vezes a Bíblia fala sobre o número 7, né? 7 mergulhos tinha que se dar no Rio Jordão para o Naamã, né? Então existe também o número 12, que tem a ver com governo. Então são 12 apóstolos, são 12 tribos de Israel, e assim vai. 12 sempre está falando de governo. O número 40, a Bíblia trata muito sobre preparação, né? 40 foram 40 dias que Jesus passou em jejum, foram 40 dias que Moisés passou em jejum, foram 40 anos que Israel passou no deserto, foram 40 dias, e assim vai. 40 sempre é um número sobre preparação, né? Sobre um estado de preparação. Então, por que estou falando sobre isso? Tem 50, que é o jubileu, e assim vai. Porque o número 6, claramente, Bíblia está falando que é do homem. Então, o que é que nós podemos trazer sobre esse número 666? Uma coisa certa: o espírito do anticristo e a sua doutrina tem a ver com a insistência da humanidade. O chamado humanismo, exacerbado e exagerado. 666 fala da essência do anticristo, a essência da atuação do espírito do anticristo, que é uma atuação extremamente humanista. O que é que isso nos traz? E aí você vai ver que tem tudo a ver. Por isso que nós estamos trazendo tudo isso, para você ver que o espírito do anticristo está agindo, sim, em preparação ao anticristo, porque tem outro detalhe. Assim como Deus age, o diabo tenta imitar. Então, veja bem, João Batista foi o precursor do Cristo. Ele veio no poder e na inspiração, no espírito de Elias, né, para preparar o caminho para o Cristo. E assim, da mesma forma, o espírito anticristo, ele tenta imitar, preparando o caminho para o anticristo. Então ele tenta imitar a posição a atuação desses demônios, tenta imitar a atuação de João Batista, preparando o caminho para o anticristo. E como é que se prepara o caminho? Pela doutrinação. Como é que se prepara esse caminho? Um termo que eles usam muito, desconstrução, né? Tentando desconstruir a família, tentando desconstruir os valores cristãos, tentando desconstruir verdades bíblicas, tentando desconstruir a fé das pessoas, porque isso é o número 666. Isso é a inspiração do espírito do anticristo pelo homem, para o homem, por causa do homem. Então tudo é por causa do homem. Então se você quer fazer algo, você tudo pode, né? Você faz o que você quiser e o homem se torna, então, segundo essa doutrina, o Deus dele mesmo. E veja que é exatamente o que o anticristo, quando ele assumir, vai fazer, porque a Bíblia diz que ele será tudo quanto é, contra tudo quanto é Deus, e é objeto de adoração. Então ele é alguém que vai se fazer a si mesmo Deus. Por que ele é chamado também de abominação da desolação? Tanto no livro de Daniel,
como lá em Mateus capítulo 24, o próprio Senhor Jesus fala que ele é a abominação da desolação. Por quê? Porque ele vai se colocar como o próprio Deus. E por que ele vai se colocar como o próprio Deus? Porque ele vai dizer, esse negócio de Deus não existe, é tolice de vocês, isso é uma coisa que vocês criaram na mente de vocês, essa tendência, olha, já está provado pela genética que tem pessoas que têm uma tendência genética para serem religiosos, então o Deus é um delírio, como diz certo ateu, né, conhecido, Deus é um delírio, isso é algo que foi criado na cabeça de vocês, e olha aí, quem é Deus sou eu que estou mandando aqui, eu que sou Deus, é por isso que ele vai fazer isso. Por quê? Porque a doutrina do anticristo, que é a inspiração por espírito do anticristo, que é o espírito que há no mundo e que já está em operação e que está preparando o advento do anticristo, já está no nosso meio. Pastor, então quer dizer que já estamos na grande tribulação? Não, irmãos. A operação do espírito do anticristo já estava desde aquela época. Ele vem preparando o mundo desde aquela época. Não é de agora. Ele já vem preparando desde aquela época. De onde vocês acham, por exemplo, que veio a inspiração de certos grupos religiosos para perseguir pessoas e matar e torturar? Veio de Cristo? Com certeza não. Jesus não prega tortura nem morte. De onde vocês acham que veio? Da inspiração do espírito do anticristo. Por quê? Para criar na história da humanidade essa ideia que cristianismo tem massacrado, que cristianismo é o ópio do povo, que cristianismo é inútil e que qualquer forma de religião é inútil e que é uma tolice. Ora, isso é claramente o ensino do espírito do anticristo, que já está em operação no nosso meio. Amém, queridos? Ficou claro? Você vê o que está surgindo aí, não é nenhuma novidade, só que está aumentando, o que prova também que é o espírito do anticristo, porque ele vê, o diabo vê, que o dia se aproxima, está muito próximo o nosso arrebatamento. Então o que é que ele faz? Ele começa a injetar mais da atuação de demônios através do espírito do anticristo, que é essa influência maligna, não só trazendo heresias no meio da igreja, mas também usando pessoas que são do mundo, porque o espírito do engano, o espírito do anticristo é o espírito que há no mundo. Ele usa pessoas que há no mundo para preparar o ambiente para o anticristo. Amém, pessoal? Tá claro? Eu sustento isso porque alguns, vamos dizer assim, não seria errado, mas seria reduzidamente, né, de uma forma mais reduzida, consideram que a atuação do espírito do anticristo é tão somente o ensino de heresias, mas não, está errado. O espírito do anticristo já está agindo há muito tempo e o espírito do anticristo ele faz com que não só pessoas da igreja que se desviam, que se afastam, que pregam heresias, o que ensina as heresias, o que seria a doutrina da Laodiceia, como está lá em Apocalipse, mas também, né, ele atua no mundo. Então a grande apostasia é a influência do espírito do anticristo nas teologias, tá? Mas o espírito do anticristo também está agindo no mundo, e toda essa tentativa de desconstruir valores cristãos é uma clara operação do espírito do anticristo. É interessante que a gente observa, não sei se você já observou, como pessoas chaves no mundo todo, poderosos que não são cristãos, se juntam nessa hora para ir contra os valores cristãos. Claramente uma influência de demônios, irmãos. Sabe-se lá que tipo de coisa esses pessoas estão envolvidos, né? Mas não caia nessa história de dizer que é teoria da conspiração. Irmãos, não deve-se ficar pensando em teoria da conspiração. Mas existem conspirações, sim, ora. Ora, não foi uma conspirata que fizeram para pregar Jesus? Não foi uma conspirata que houve entre Judas e os doutores e os fariseus para prender. Mas estava profetizado, mas foi conspiração. Assim como também fizeram com Jeremias, não é verdade? Ora, é tolice, irmãos, não caia nessa história. Você tem gente que é assim, vai de um extremo ao outro, e é justamente o desequilíbrio que leva as pessoas ao erro, tá? Você precisa entender que esse termo teoria da conspiração, sabe quem foi que criou esse termo teoria da conspiração? Foi a CIA. A CIA criou isso diante dos seus estudos, eles criou isso para quê? Para tentar derrubar eu estava vendo muito problema lá nos Estados Unidos com aquela história da morte do presidente Kennedy, e começaram a colocar que tinha sido uma conspirata e tal, aí a CIA criou esse termo teoria da conspiração, o que foi muito bem estudado,
Porque agora é o contrário. Tudo que se tem para fazer o mal hoje é chamado de teoria da conspiração. Então, o que é a atuação de demônios? Seria também uma teoria da conspiração, não é verdade? O que é a atuação do espírito do anticristo? Também. Então não é uma teoria, é algo real. A Bíblia diz claramente que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é uma teoria, é algo real. O que é real? Existem demônios, tá? É real. E que além desses e que esses demônios hoje eles agem sob a inspiração dessa preparação para vir o anticristo. Logo, esses demônios agem de uma forma organizada. O próprio Jesus Cristo disse que Satanás não estava contra Satanás. Ele é organizado. E a organização dele nesses últimos tempos é voltada para quê? Para tentar desconstruir os valores da família, tentar desconstruir os valores da igreja cristã, tentar desmoralizar a família no seu sistema bíblico, tentar, tudo é ser tentar desmoralizar pessoas de importância no cristianismo, difamar pessoas e assim por diante, porque isso é a operação do espírito que há do mundo, é a operação do espírito do anticristo. Isso não é nenhuma teoria da conspiração, é a própria conspiração maligna que existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem caiu, né? Que o diabo, que é o pai da mentira, ele está envolvido em tudo isso, né? Então, o que foi a queda de 1/3 dos anjos? Foi uma conspiração celestial. E é por isso que eles foram condenados. Então, precisa se ter equilíbrio bíblico. O que é que está na Bíblia? Na Bíblia, só o que está na Bíblia, sem divagações. O que está na Bíblia é que existe o espírito do anticristo que já está presente. E que esse espírito do anticristo, na época de João, estava diretamente relacionado nas cartas de João, que ele estava combatendo muito o gnosticismo. Esse espírito do anticristo estava trazendo heresias, trazendo entre elas a maior de todos o gnosticismo, porque o gnosticismo tinha surgido, os gnósticos tinham pego muitos dos membros das igrejas. Então, diretamente focalizado naquele problema daquele tempo, era a gnose, os gnósticos. Então, você não pode pegar isso e dizer que só age, o Espírito do Anticristo só age por questões teológicas, porque o próprio João diz que esse é o Espírito do mundo e que maior o que está em nós do que o que está no mundo. E Paulo chama isso de o mistério da iniquidade que já opera. É interessante a carta de Paulo em Tessalonicenses, porque ele não diz que tem a ver com se Jesus Cristo não vem em carne, que é claramente uma alusão ao ensino gnóstico, né? Então, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 9, Paulo diz assim: irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não demovais da nossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, a operação preparatória do espírito do anticristo dentro das igrejas, que vai trazer doutrinas erradas, né? A grande aposta, e seja revelado então depois, no arrebatamento, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Aqui está falando claramente qual é o ensino dele. Ele é contra cristão, ele é contra a família, ele é contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se ele próprio fosse o Deus. Claramente um humanista exagerado. Ele acha que não existe Deus e que o homem é senhor de si mesmo. E ele diz no 5: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém. Quer dizer, aqui está falando de uma forma sem gênero, não dá para entender se é masculino ou feminino. Mas ele depois diz assim: para que ele seja revelado somente em ocasião própria, será revelado o anticristo. Aí no 7, com efeito o mistério da iniquidade, ou seja, a operação do espírito do anticristo, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém o Espírito Santo, através da presença da igreja, detém o homem, o iníquo, o próprio anticristo. Aí ele diz, tanto é verdade que diz assim no 8, então será de fato revelado o iníquo.
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Antes de terminar aqui, veja bem, alguém pode dizer, mas peraí, então tem uma contradição aqui. Como é que ele opera, mas está detido? É porque são duas coisas aqui, é o espírito do anticristo e o anticristo. Porque se fosse só o anticristo, ele não operava. É verdade ou não? Aí estaria errado a Bíblia. Se está dizendo que ele já opera, o mistério da iniquidade já opera, esperando tão somente que seja afastado daquele que agora o detém. Então, se ele já opera, ele não está detido. Quem é que está detido? O próprio anticristo. Só será revelado no tempo oportuno. Tanto é verdade que no final, Paulo diz aqui sobre o aparecimento do anticristo, ele diz no versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, muitos sinais e prodígios da mentira só vão acontecer durante a vigência da grande tribulação, quando o iníquo estiver solto, sem detenção nenhuma. É bom vocês entenderem que a diferença, o espírito do anticristo é a influência do anticristo, o espírito maligno que há no mundo, que é a própria operação dos demônios, que já operava naquela época e continua hoje e está preparando o caminho para o anticristo. Tá? E a outra coisa é o próprio anticristo, que só se manifestará na grande tribulação. Isso é muito importante, tá? Veja que nós falamos aqui e provamos biblicamente que o espírito do anticristo, que é o mistério da iniquidade, já operava, e ele é também chamado de o espírito do engano e o espírito que há no mundo, que é menor do que o espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo. Se é o espírito que há no mundo, né, assim como João Batista preparou a vinda do Cristo, o espírito que há no mundo tenta preparar a vinda do anticristo, tá? Então, se ele já está em operação, é claro que esse espírito está operando aí, e aí você vê claramente porque está vindo tanto ataque ao cristianismo, tanto ataque à família, tanto ataque aos valores cristãos. Irmãos, quem tem mais de 30 anos aí, sabe que até 10 anos atrás a coisa não estava desse jeito. A coisa piorou muito nos últimos 10 anos. E piorou não é porque nós estamos evoluindo, como eles dizem, não. Eu acho engraçado que chama agenda progressista. É o progresso do espírito do anticristo, né? O progresso da preparação para o anticristo, né? Porque o espírito que nós temos, que é o Espírito Santo, não nos ensina a matar, a prostituir, ou fazer essas confusões que esse pessoal faz aí, né? Muito pelo contrário, o Espírito que habita em nós é o Espírito Consolador, pacificador, o Espírito de Cristo. E esse Espírito vai sempre pregar o que está escrito na palavra, vai testificar o que está escrito na palavra, e não aquilo que está no mundo. Amém, queridos? É isso aí. Nossa live hoje foi curtinha, tá? Mas espero que tenha sido claro, tá? Quando alguém questionar e que é o espírito do anticristo, então você diga, é a influência maligna do espírito que há no mundo, que está preparando o caminho para o anticristo, que já estava em operação na época dos apóstolos e ainda opera até hoje, e tudo que tem sido de mal, que tem preparado tudo isso, por exemplo, o advento do humanismo e todas essas ideias como o marxismo, a ideia evolucionista, e tudo isso veio para tentar desconstruir os valores cristãos, o que é claramente uma operação do anticristo. 666, ou seja, o número do homem, o homem acima de tudo, o homem como a própria trindade, né? Por isso que é 666, tá? Então é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo, ou seja, é a própria imagem e semelhança de Deus, e o diabo vem imitar, trazendo o 666, que significa uma doutrina só em cima do homem. O homem é o próprio Deus, o homem é senhor de si mesmo, o homem faz o seu futuro, o homem não precisa de Deus. Logo, quando ele dominar lá o Estado de Israel, ele vai assumir, sentar no trono, dizendo, eu sou Deus, porque ele é assim, ele é contra tudo, o anticristo será contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Isso é o que a Bíblia diz, isso não é divagação, irmãos, isso não é devagar na maionese, isso não é teoria da conspiração, como alguns tentam colocar, não, isso é o que está na Bíblia, tá? Alguns eu respeito por, vamos dizer assim,
um preciosismo extremista no sentido de achar que porque João fala que esse espírito do anticristo e esses muitos anticristos estavam trazendo heresias, então para eles o espírito do anticristo é só isso, mas não, porque é o espírito que há no mundo. E aí fica muito claro porque estamos passando por tantos assim, ataques, como está passando a igreja no mundo todo, em todas as áreas, né? Mas graças a Deus que o maior que está em nós, que é o que está no mundo, e quando vedes essas coisas, vedes que o dia se aproxima, Maranata, Jesus está muito próximo, o arrebatamento da igreja está muito próximo, não é tempo da gente estar focalizando a nossa mente só com vitórias pessoais, mas acima de tudo, vitória para o Senhor, para a sua palavra, para a atuação do Espírito Santo, para o crescimento da obra aqui nessa terra. Vamos continuar pregando, vamos continuar ensinando, vamos continuar orando, vamos continuar pregando a palavra do Senhor, a palavra da fé que nós pregamos, que é essa que está lá em João capítulo 10, que fala que se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a palavra de Deus, o evangelho puro, completo de tudo que está na palavra, sempre tem a fé no coração e a palavra saindo da boca. Continua firme no Senhor, que está muito próximo o arrebatamento da igreja. Amém, queridos? Sejam abençoados, pratiquem essa palavra, tenham uma boa noite em nome de Jesus. Amém.